Olá a todos, bom dia. Hoje eu vou falar sobre um outro problema que é muito comum em estações de tratamento de água e que normalmente se identifica como uma formação de escuma em floculadores, decantadores. E aí sempre existe a preocupação por que existe essa formação de escuma, por que ela se forma e quais são as implicações no processo de tratamento. Anteriormente, eu produzi um vídeo recentemente onde eu falei do problema de entrada de ar em adutoras de água bruta. E aí comentei que ocorre naturalmente um processo de flotação, separação de sólidos, e aí eu tenho inúmeros problemas na operação de estações de tratamento de água. São problemas de natureza distintos. Nós vamos ver que também esse efeito, essa formação de escuma, se deve à entrada de ar, mas ela vai acontecer por fenômenos, por processos distintos. Então, normalmente, existe uma formação de escuma em algumas estações de tratamento de água e eu vou discutir por que se forma, como é que eu consigo resolver o problema, quais são as suas implicações no processo de tratamento. Então, para melhor elucidar o que é essa formação de escuma, eu vou colocar algumas figuras de algumas estações de tratamento de água, e aí vocês vão observar, vai ficar bem claro a natureza do problema. Vamos pegar primeiro um fato que é muito comum na ETA Alto da Boa Vista. Então, o que você observa? Eu tenho aqui a mistura rápida, uma mistura rápida hidráulica, e observa essa formação, esses flotantes que vocês estão vendo aqui, é o que a gente chama de, que eu estou chamando de escuma. O termo, na verdade, não é correto, mas eu vou chamar de escuma para indicar a presença desse material flotante que é muito comum nós observarmos em estações de tratamento de água. Então, observa, eu tenho uma mistura rápida hidráulica e aqui em alguns pontos eu tenho essa formação de escuma. Vamos mostrar, por exemplo, a nova mistura rápida da ETA Alto da Boa Vista, uma mistura rápida também hidráulica. Observa a estrutura e olha aqui a formação desses flotantes. Isso aqui é no canal de água coagulada, a montante do sistema de floculação. E eu tenho aqui a formação dessa escuma. Isso que eu estou chamando de escuma. Observa o floculador. E eu tenho essa pequena nata de flocos que ficam na sua superfície livre. Isso que eu estou chamando de escuma. Tá certo? Então, o que acontece? Muitas vezes os operadores têm dúvidas sobre quais são os motivos que levam à formação dessa escuma. Tem gente que fala, é entrada de ar no sistema de adução. Normalmente não é. Eu vou explicar o porquê. É um excesso de dosagem de coagulante? Não, também não é excesso de dosagem de coagulante. Na verdade, isso se dá devido ao fato da mistura rápida ser essencialmente uma mistura rápida hidráulica e que naturalmente ocorre uma certa incorporação de ar. Isso é essa escuma. Vou mostrar Eta-Guaraú. Isso aqui é a chegada da água bruta. É uma mistura rápida hidráulica. Olha aqui esses flotantes. Isso é essa escuma. Olha aqui. E aí, de novo, só que eu tenho que mudar aqui a figura. Olha aqui a escuma. Isso que eu estou chamando de escuma. Então é muito comum a gente observar isso em estações de tratamento de água. Olha essa escuma formada. E aí isso causa um aspecto visual desagradável na estação de tratamento de água. Vamos ver uma outra ETA principal, Pedra do Cavalo, a Embasa opera na nossa querida Salvador, Bahia. Então olha aqui a formação de escuma. São esses flotantes. Olha aqui no canal de água coagulada, você vê nitidamente. Olha aqui. Olha no floculador. Ou seja, isso na verdade, qual que é o problema da formação dessa escuma em estações de tratamento de água? Basicamente, isso traz um aspecto visual indesejável nas unidades de floculação e sedimentação. O aspecto, na verdade, a questão mais relevante, essencialmente, é o aspecto visual. Ele não tem maiores problemas no processo de tratamento, porque esses flotantes eles conseguem ser removidos de forma eficiente, porque normalmente a sua formação tende a ser pequena. Já vou explicar em que condições em que são formados e que justificam serem de pequenas proporções. Normalmente o aspecto é mais visual. Isso cria um aspecto indesejável em unidades de floculação. Evidentemente, eu posso ter
caso eu não remova esse material de forma satisfatória, eu posso ter um ligeiro aumento na turbidez da água decantada, se eu não remover. Mas o aspecto mais interessante, mais relevante, é que o aspecto visual é desagradável. Então, o que acontece? Bom, eu tenho o problema, tenho que identificar a origem do problema. E aí, normalmente, toda vez que eu vou em estações de tratamento de água, que eu visito, converso com os operadores, onde se observa a formação desses flotantes, que normalmente tendem a ser em pequena quantidade, a primeira pergunta que os operadores sempre me fazem, me perguntam, será que não é elevada a dosagem de coagulante? Não, não é dosagem de coagulante elevada, não é. A dosagem de coagulante eu tenho que empregar de tal forma que eu consiga desestabilizar corretamente as partículas presentes na água bruta. Não é a dosagem de coagulante. Mesmo que eventualmente tenha excesso de dosagem de coagulante, a origem do problema não é uma dosagem maior ou menor de coagulante. É entrada de ar no sistema de adução? Não, não é, não é. O que acontece quando entra ar no sistema de adução? Conforme eu já comentei em vídeo anterior, esse ar quando entra num sistema de adução de água bruta, esse ar ele é pressurizado. E aí os gases se dissolvem na fase líquida. E aí quando a água chega na estação de tratamento de água e é submetida à pressão atmosférica, esses gases novamente precipitam. E aí eles se precipitando, os gases, ou seja, eles tornando-se novamente insolúveis, liberam-se na forma de microbolhas e aí acontece o fenômeno de flotação nas estações de tratamento de água. Mas normalmente quando entra ar no sistema de adução de água bruta e acontece a sua posterior liberação quando a água bruta chega na estação de tratamento de água, a formação de flocos, a flotação, ela é extremamente intensa. Ela é desse jeito aqui. Isso aqui é um decantador submetido a um processo de flotação não controlada devido à liberação de ar, devido à entrada na água bruta e à sua pressurização e despressurização. É diferente. Os efeitos são muito mais devastadores. Aqui, no caso, o que acontece? Não está entrando ar no sistema de adução. Na verdade, o motivo não é esse. O motivo é a entrada de ar na fase líquida. Só que por que entra ar na fase líquida? Isso é típico quando nós temos estações de tratamento de água que operam misturas rápidas hidráulicas. É uma consequência natural quando eu tenho mistura rápida hidráulica, eu vou ter sempre a tendência dessa incorporação de ar. Então eu estou incorporando ar na forma de macrobolhas, bolhas mais grossas. E aí a tendência do ar, como tem a massa específica menor que a massa específica da água, ela é subir. E ao subir, naturalmente, ela pode se chocar com alguns flocos já sendo formados no processo de tratamento e começa a formar aquela escuma. Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos em que mostram por que isso acontece e é típico quando nós temos estações de tratamento de água que operam misturas rápidas do tipo hidráulicas. Eu vou mostrar um primeiro vídeo, é a chegada da água bruta na ETA principal, Pedra do Cavalo. É uma mistura rápida hidráulica, e aí vocês vão ver esse fenômeno de incorporação de ar e essa formação de flotantes. Deixa eu colocar aqui para vocês vídeo 1. Vou tirar o som. Então, isso aqui é uma mistura rápida hidráulica. Eu vou andar um pouquinho o vídeo, isso aqui é uma mistura rápida hidráulica. Eu tenho a chegada da água bruta, a aplicação do coagulante. Essa mistura rápida hidráulica é por meio de um vertedor Krieger. E aí, finalmente, eu vou andar um pouquinho. Água bruta chegando. Agora um pouco mais ajusante. E olha aqui, o canal de água coagulada. Olha como incorpora ar no escoamento. E isso, portanto, é um fenômeno natural quando nós temos misturas rápidas do tipo hidráulicas. Vou andar mais um pouquinho. Olha a entrada de ar e, naturalmente, a tendência da saída desse ar ao longo do escoamento, porque o ar tem massa específica menor que a massa específica da água. Mas da onde vem esse ar? Esse ar ele é incorporado na mistura rápida. Olha aqui. É um vertedor Krieger e olha aqui os flutantes que eu comentei com vocês. Então, meu primeiro exemplo. Vou mostrar um segundo exemplo. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar um segundo exemplo. Esse segundo exemplo, ele na verdade não é exatamente uma mistura rápida, mas é um pequeno vertedor retangular, com uma carga hidráulica muito pequena. E aí, como a água tem uma turbidez muito baixa,
é muito fácil você observar a incorporação de ar no escoamento. Aí vocês vão observar que mesmo quando submetido a uma carga hidráulica pequena, olha como a incorporação de ar é intensa. Vamos mostrar aqui o segundo vídeo. Vídeo 2. Melhor tirar o som. Isso aqui é um vertedor retangular. Veja que eu tenho uma carga hidráulica super pequena. Olha a incorporação de ar que eu tenho no escoamento. É intensa, é enorme. Mesmo com uma carga hidráulica muito pequenininha, olha como existe a tendência de incorporação de ar. E naturalmente esse ar vai tender a sair. E ao sair, como eu comentei com vocês, a tendência vai ser se chocar com partículas que já estejam sendo previamente formadas e que posteriormente vão se chocar com o ar saindo e elas vão fazer com que parte delas se flotem, formando aquela escuma. Vídeo 3, uma mistura rápida. ETA Alto da Boa Vista, é a nova mistura rápida. Olha como incorpora ar. Mais um vídeo. Vídeo 3, vou botar aqui. Isso aqui é a chegada da água bruta. Eu tenho também um vertedor perfil Krieger, vou andar um pouquinho. A aplicação do coagulante. Esse vídeo, inclusive, tem no meu canal no YouTube, tá lá. Vocês podem assistir. Tem inúmeros vídeos de misturas rápidas e esse vídeo tá lá. Vamos colocar aqui mais um pouquinho para frente, mais para frente, mais para frente. Então eu tenho aqui a chegada da água bruta, o vertedor Krieger, a aplicação do coagulante. E aqui eu tenho água coagulada a jusante. Olha a quantidade de ar que é incorporado no escoamento. E olha quando que já começa a formarem esses flotantes. Vou mostrar de novo. Olha aqui. Olha a tendência de você formar, de você ter a entrada de ar. Portanto, para a gente poder fazer um resumão, mistura rápida hidráulica sempre vai ter a tendência de incorporação de ar. Pode ser maior, pode ser menor, mas é uma consequência natural quando nós optamos por misturas rápidas do tipo hidráulicas. Vamos mostrar mais um tipo. Uma quarta. Eu vou mostrar uma calha partial. Muito comum nós empregarmos calha partial como mistura rápida. E mesmo sendo um sistema, uma unidade muito comum, uma mistura rápida muito comum em estações de tratamento de água, muito simples de se operar, mesmo com carga hidráulica pequena, sempre vai ter a tendência de entrada de ar. Vou mostrar um outro vídeo para vocês. É o último. Vídeo 4. Tá aqui. Então aqui a chegada da água bruta. Vou andar um pouquinho. Ops, andei demais. E aqui uma calha partial. Então eu tenho a chegada da água bruta, uma calha partial. E olha como existe a tendência de incorporação de ar. A jusante. Vou andar mais um pouquinho. Olha a tendência e olha aqui. Tá certo? Então, o que acontece? Vamos ver se tem mais algum detalhe. Não, mas basicamente é esse. Olha a tendência de entrada de ar. É normal. Então, consegui mostrar, deixa eu parar o vídeo. Bom, o que acontece? Então, toda vez que tem entrada de ar, conforme já comentei, a massa específica do ar é menor que a massa específica da água. O que vai acontecer? O floco tem tendência de sedimentar. Veja que normalmente essa entrada de ar acontece em mistura rápida. Eu coloquei o coagulante. Acontece que a formação do floco tende a ser muito rápida. Então imagine o floco sendo formado, ainda pequeno, mas formado, porque o coagulante precipita na forma de hidróxido, e eu tenho no escoamento a incorporação de ar. Incorporei ar. Essas macrobolhas vão tender a sair. Ou seja, elas vão apresentar uma velocidade ascensional. Só que se essas macrobolhas começam a se chocar com alguns flocos, formando uma partícula conjunta, essa bolha de ar diminui a massa específica do conjunto. Faz com que essa massa específica fique menor que a massa específica
do fluido, e aí esse floquinho, esse conjunto, vai ter a tendência de flotar, de formar essa escuma. Então, na verdade, a formação da escuma se justifica porque eu tenho incorporação dessas macrobolhas nos flocos. Por que ela é menos intensa quando eu tenho eventual entrada de ar em sistema de adução? Porque lá, em problemas dessa natureza, a entrada de ar faz com que o ar seja pressurizado, ele se dissolva e depois ele se libere na forma de microbolhas. A quantidade de ar é enorme, muito maior do que o caso que nós estamos observando aqui. Por isso que a formação desses flotantes ela é menor nesse caso. Então, por isso que o impacto no tratamento de água ela é muito mais visual, porque a quantidade é muito pequena. É diferente, são problemas de natureza diferente, mas ainda assim, onde está a sua justificativa? É a entrada de ar no escoamento e a tendência do ar de sair. Bom, então, aonde que se observa comumente isso? Toda estação de tratamento de água que tem mistura rápida hidráulica vai ter a tendência de incorporar o ar e esse ar vai tender a sair. Então, misturas rápidas hidráulicas, ETAs que apresentem misturas rápidas hidráulicas, são comuns de apresentarem essa formação de escuma no processo de tratamento. Bom, mas como é que eu posso resolver esse problema? Tem como resolver? Bom, na verdade, a melhor forma, ou uma das alternativas, é você limitar a perda de carga na estrutura de chegada de água bruta. Você limita a perda de carga. E limitando essa perda de carga, você tenta diminuir essa entrada de ar. Isso normalmente eu consigo fazer na fase de projeto. Normalmente a ETA já implantada, eu não consigo mais fazer isso, porque uma mistura rápida hidráulica tem a sua perda de carga definida, função da vazão, função das características geométricas da mistura rápida. Aí eu não consigo mudar, é muito mais difícil. Então, normalmente eu consigo fazer alguma coisa em projeto, eu limito a perda de carga. Muitas vezes, o que eu faço? Bom, já que eu tenho o problema, eu incorporo o problema, uma vez que ele é natural de misturas rápidas hidráulicas, o que eu faço? Eu instalo cortinas superficiais e anteparos nas unidades de floculação e sedimentação, procurando evitar que esse material prossiga a jusante. Ou seja, é muito comum nós colocarmos esses anteparos em floculadores e decantadores. Vou mostrar alguns. Olha, isso aqui é uma estação de tratamento de água, é uma mistura rápida hidráulica, uma calha Partial, um floculador hidráulico, olha aqui esses flotantes. E olha aqui, isso aqui é engenhoso, né? E colocou uma mangueira, né? Dobrou uma mangueira e colocou. Tá vendo? Serviu como anteparo. Olha como a engenhosidade ela ajuda. Olha aqui, serviu como anteparo. E aí eu retenho esse material. E uma vez retido, eu retiro, faço a sua limpeza de tempos em tempos. Ou seja, é uma alternativa muito simples. Coloco anteparo. Separação floculador-decantador. Normalmente eu tenho cortinas que fazem a distribuição da água floculada para o decantador. Eu coloco o anteparo. Faço a cortina de tal forma que a sua parte superior sirva como anteparo, não possibilitando a entrada desse material no decantador. Eu posso, por exemplo, colocar esse material antes das minhas calhas de coleta de água decantada, se forem decantadores convencionais de fluxo horizontal. Coloco esses anteparos e evito que esse material siga para jusante e que eventualmente me cause uma piora na qualidade da água decantada e, consequentemente, no processo de tratamento como um todo. Certo? Então, deixa eu ver. Opa, acho que passou demais. Isso. Então, o que acontece? Quando eu tenho normalmente esse fenômeno de entrada de ar em misturas rápidas, é importante a gente salientar que os maiores malefícios no processo de tratamento são de ordem estética e visual. São os maiores malefícios. Normalmente, se esse material ele é retido e é removido convenientemente, ele não causa maiores problemas na estação de tratamento de água. Então, os maiores malefícios são de ordem, problemas de ordem estética. Como é que eu posso evitar esse problema? Não quero, de forma definitiva. Bom, o que eu faço? Eu adoto uma mistura rápida mecanizada. Misturas rápidas mecanizadas não tem esse problema. Eu produzi um vídeo recentemente, vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, onde eu comento as diferenças entre misturas rápidas hidráulicas e mecanizadas. E lá eu faço o seguinte comentário. Ambas são excelentes, ambas fornecem excelentes resultados, não existe nenhuma diferença de processo entre mistura rápida mecanizada e mistura rápida hidráulica. Ambas funcionam super bem. É uma questão de gosto do cliente. Normalmente, no Brasil, na América Latina, a gente dá preferência por misturas rápidas do tipo hidráulicas. É
uma tendência nossa, uma coisa que vem de longo tempo, vem desde a década de 60. A gente sempre acaba preferindo misturas rápidas hidráulicas. No entanto, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não adotam misturas rápidas hidráulicas, eles adotam misturas rápidas mecanizadas. Ambas funcionam super bem. É gosto do cliente. Por que, que eles preferem misturas rápidas mecanizadas? Justamente para evitar esse tipo de problema, que é visual, que é estético, ou seja, a formação dessa escuma. Mas ambas funcionam muito bem. Mas se você não quer ter esse problema, adote mistura rápida mecanizada. Funciona super bem e não tem problema algum. Ou seja, a entrada de ar no escoamento por meio de misturas rápidas hidráulicas é inevitável. Não tem jeito, é inevitável. Ela sempre vai acontecer. É uma consequência de você ter uma perda de carga no escoamento e a tendência é você ter essa incorporação de ar. Uma vez que eu tenho essa entrada de ar, e ela é inevitável, o que eu posso fazer é minimizar. Então, como é que eu minimizo? Eu minimizo limitando a perda de carga na estrutura de chegada da água bruta. Projeto uma mistura rápida, e normalmente existe a tendência de se quererem gradientes de velocidade muito altos. Então, gradientes de velocidade altos significa você ter uma perda de carga muito alta. Só que na hora que eu tenho essa perda de carga muito alta, o que vai acontecer é que eu vou ter essa maior tendência de entrada de ar. Então, nem sempre um gradiente muito alto, nem sempre uma perda de carga muito alta na mistura rápida é desejável, porque justamente eu tenho esse processo de entrada de ar no sistema. Então, o que eu posso fazer em projeto? Eu posso limitar essa perda de carga, ou seja, garantindo que eu tenha um gradiente aí de 500 a 1000, tá ótimo, não tem maiores problemas. Uma vez que exista o problema e ele aconteça, a instalação de anteparos, de cortinas, jatos de água pressurizados são soluções interessantes para você bloquear e você destruir essa escuma. São soluções interessantes. Isso consegue minimizar muito o problema, que mais uma vez, estou comentando, o problema é muito mais de ordem visual. Então, eu espero que com esse vídeo eu consiga elucidar para vocês dois problemas distintos que nós observamos em estações de tratamento de água. O primeiro é a entrada de ar que acontece em sistemas de adução de água bruta. E aí a água é pressurizada, o ar é pressurizado, despressurizado, e aí eu tenho a liberação do ar na forma de microbolhas. Tem um processo de flotação intenso e que me causam problemas muito severos em estações de tratamento de água. É um problema 1. Só que eu também posso entrar ar no escoamento, só que aí entro na mistura rápida, por meio de misturas rápidas hidráulicas. E aí eu tenho aquela leve formação de escuma e que aí que muitas vezes causam problemas no processo de tratamento, muito mais de ordem visual, muito mais de ordem estética. Ambos os problemas se devem à entrada de ar, mas são distintos. Então é importante que a gente consiga diferenciar um e diferenciar o outro. E, naturalmente, tentar minimizá-los. Bem, era isso que eu gostaria de expor nesse vídeo para vocês. Lembrando que eu tenho um livro, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Falamos sobre projeto dietas, tem inúmeros exercícios, projetos, falamos sobre os aspectos principais da teoria dos principais processos unitários em estações de tratamento de água, falamos sobre aspectos de projeto, aspectos operacionais. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da editora, no Grupo Game, também pode ser adquirido na Amazon diretamente. Então, para aqueles que desejam dar continuidade aos estudos na área de tratamento de águas de abastecimento, vocês podem adquirir esse livro sem maiores problemas. Bem, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, coloque nos comentários desse vídeo e na medida do possível eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma sugestão de assunto que eu possa tratar posteriormente, algum problema que tenha, se eu tiver condições, coloque também nos comentários, dê as suas sugestões. Na medida do possível também vou produzindo novos materiais e vou postando. Bem, agradeço a todos por vocês terem assistido o vídeo até o final. E muito obrigado e até os nossos próximos vídeos. Então, até lá e um abraço a todos.